Olá, saudações! Hoje vamos trabalhar com os 4 números quânticos, mas antes disso temos que aprender a fazer distribuição eletrônica em orbitais. E para entendermos isso, temos que seguir duas regras: o princípio da exclusão de Pauli e a regra de Hunt. O princípio da exclusão de Pauli diz que dois elétrons em um mesmo átomo, eles não podem apresentar os 4 números quânticos iguais, porque assim eles teriam as mesmas propriedades mecânicas e magnéticas. Eles, na realidade, dois elétrons no mesmo átomo coincidem em apenas 3 números quânticos. Eles vão diferir no quarto, que é o número quântico spin, no sentido de rotação. Se liga, em um orbital cabem no máximo 2 elétrons. Então eles vão ter que ter sentidos de rotações contrários para existirem ali dentro, para terem a menor energia possível e ocupar aquele espaço ali. Com isso, só vão coincidir no máximo em 3 números quânticos, nunca em 4. O princípio da exclusão de Pauli é isso, ok? Já a regra de Hunt diz que os elétrons preenchem sempre um subnível de cada vez. Preferencialmente o subnível de menor energia possível. E nesse preenchimento desse subnível de energia menor possível, vai entrar primeiro um elétron em cada orbital vazio. Só vai entrar o segundo elétron quando todos já tiverem o primeiro. Beleza? Vamos aplicar isso no exemplo. Temos que seguir essas duas regras. Olha a mágica. Feito a mágica, gente, vamos fazer aqui a distribuição eletrônica do oxigênio em orbitais. Vou usar o princípio da exclusão de Pauli e a regra de Hunt. Vou mostrar situações erradas e vou mostrar situações certas. Se liga, olha só. Vamos fazer logo a distribuição eletrônica pelo diagrama de Linus Pauling. Eu tenho 8 elétrons, olha o número atômico dele aqui, 8. Então eu vou lá. 1s2, 2s2, 2p4. Ok? A quantidade de orbitais no subnível S só é um orbital, que eu vou representar por esse quadradinho aqui. S também um orbital. E no P são 3 orbitais. Mas na frente eu vou especificar melhor essa quantidade. Então vamos lá, vamos preencher. Eu tenho que seguir o princípio da exclusão de Pauli. No máximo, 2 elétrons num orbital desse, e eles têm que ter spins contrários. Por que isso? Porque lembra do princípio. Eu não posso ter 2 elétrons no mesmo átomo com os 4 números quânticos iguais. Eles coincidem em 3. Então é sinal que o spin tem que ser diferente. Então eu tenho que colocar os elétrons nesses orbitais com spins contrários. Então, por exemplo, o spin vai ser representado por uma seta. Se eu colocar aqui, primeiro, uma setinha para cima, o segundo a entrar, porque segue a regra de Hunt, vão entrar primeiro nos subníveis de menor energia, e primeiro o elétron entra no vazio, primeiro entrou um. Só vai entrar o segundo elétron quando já tiver o primeiro. Nesse já tem o primeiro. Se o primeiro entrou para cima, o segundo tem que entrar para baixo. E aí eu vou preenchendo o resto. No 2s2, como nesse caso aqui o primeiro entrou para cima, aqui o primeiro vai ter que entrar para cima. O primeiro elétron que entrar no subnível vai orientar a entrada dos demais. Comecei para cima, então aqui eu vou começar para cima. Primeiro, segundo. Dessa forma eu garanto o princípio da exclusão de Pauli. Eu tenho aqui 2 elétrons só coincidindo em 3 números quânticos. No sentido de rotação, eles não coincidem. 2 elétrons coincidindo no máximo em 3 números quânticos. No sentido de rotação, eles não coincidem. E finalizando, vamos lá, princípio da exclusão de Pauli. No máximo, eu vou ter que colocar aqui dentro 2 elétrons com spins contrários, porque assim eles diferem no spin, no sentido de rotação. Princípio da exclusão de Hunt. Eu só posso colocar o segundo elétron no orbital depois que todos já tiverem o primeiro. Se eu fizer isso aqui, primeiro, segundo, primeiro, segundo. Se eu fizer isso, está errado. Por que está errado? Porque eu obedeci à exclusão de Pauli.
Eles não têm os 4 números quânticos iguais, eles diferem no spin, mas eu não segui a regra de Hund. Eu deveria colocar primeiro nos subníveis de menor energia, e o elétron vai entrar primeiro nos vazios, para depois o segundo elétron entrar nos semi-preenchidos, naquele orbital que já tem um elétron. Então, se eu fizesse isso, estava errado. O correto poderia ser assim, ó. Né, fazer. Olha essa possibilidade. 2 elétrons obedecendo Pauli. O primeiro vou colocar no sentido de rotação para cima, segundo para baixo. Tanto obedeceu o Pauli quanto o Hund, porque o segundo só entrou depois que já estava o primeiro. Nesse aqui 2s2, 2 elétrons. Como aqui o primeiro foi para cima, eu vou colocar o primeiro para cima, ó. Segundo para baixo. Obedeci Pauli, porque no máximo 2 elétrons com sentidos de rotações contrários só coincidem em 3 números quânticos, o spin é diferente. E no último 4 elétrons. No máximo 2 em cada orbital, sendo que eu tenho que seguir a regra de Hund. Eu só posso colocar o segundo elétron no orbital depois que todos já tiverem o primeiro. Então, ó, comecei para cima. Primeiro para cima dos 4. Segundo para cima dos 4. Terceiro para cima dos 4. Agora só falta um. Isso agora é o segundo. Aí ele pode entrar e com sentido de rotação contrário. Essa forma é o certo. Outra coisa importante. O elétron, ele não raciocina, ele não é um ser vivo. Infelizmente, tem muitos livros de ensino médio que o autor faz uma convenção que ele quer que o aluno sempre comece para cima o preenchimento. O aluno não pode começar para baixo. Isso é uma mentira, isso é uma bobagem. O elétron não raciocina. Ele pode entrar para baixo. Se ele entrar para baixo, o primeiro, todos os primeiros serão para baixo. Ó. Por exemplo, eu poderia preencher assim, ó, e estaria correto. Vou obedecer a exclusão e vou obedecer a regra de Hund. Ó. Vou preencher esse subnível, seguindo Pauli e Hund. Se eu vou seguir Pauli, eu não posso ter 2 elétrons com os 4 números quânticos iguais. Eles vão ter que diferir pelo menos no spin. No mínimo no spin. Então eu boto sentido de rotação contrário. Se o primeiro entrar para baixo, o segundo tem que entrar para cima. E obedeço o Hund. Entrou o primeiro elétron, ficou sempre preenchido, aí o segundo pode entrar. Olha o segundo. Como o primeiro eu comecei para baixo, nesse aqui o primeiro, ó, para baixo. O segundo para cima. Obedece à exclusão de Pauli, porque vão ter o spin trocado. E o segundo só entrou depois que já tinha o primeiro. Obedece à regra de Hund. E aqui, ó, no 2p4, os 4 elétrons. Como eu comecei para baixo, primeiro para baixo. Já posso colocar o segundo aqui? Não. Eu só posso colocar o segundo no orbital depois que todos já tiverem o primeiro, que é a regra de Hund. Segundo. Terceiro elétron, o quarto e o último. É o segundo nesse orbital, ó. Aí eu coloco acima, de maneira correta. Então se liga, na hora de fazer a distribuição eletrônica em orbitais, tem que seguir o princípio da exclusão de Pauli e a regra de Hund. Resumindo, pensando no princípio da exclusão de Pauli, faz o seguinte, no máximo 2 elétrons por orbitais com spins trocados. E segundo a regra de Hund, pensa assim, na hora de preencher, coloca o primeiro elétron em cada orbital vazio, você só vai pôr o segundo depois que todos já tiverem o primeiro. Beleza? Então, na nossa próxima aula, agora vamos falar dos números quânticos. Se liga. Bem, pessoal, estamos aqui com os 4 números quânticos. Olha só, esses 4 números quânticos vão funcionar para o elétron como o CPF ou a carteira de identidade funciona para nós brasileiros. Não existe no Brasil 2 brasileiros com os mesmos números de CPF. A mesma coisa vai acontecer para o elétron. Não existe 2 elétrons em um átomo com os mesmos 4 números quânticos. No máximo, 3 vão coincidir. Eles vão diferenciar
no spin. O que quer indicar cada um desses números quânticos? Cada um passa uma informação. O número quântico principal, simbolizado pela letra N minúsculo, indica o nível de energia, a camada na qual está o elétron. Indica a camada, o nível. Ou seja, está associada à energia potencial do elétron, que diz respeito à distância dele em relação ao núcleo. Esse número quântico principal, ele vai variar de 1 até o infinito. Mas, como os átomos no estado fundamental são limitados até 7 camadas atualmente, então o nosso nível, o nosso número quântico principal, se tiver na primeira camada é 1, se tiver na segunda camada ele vale 2, se tiver na terceira 3, na quarta 4 e assim sucessivamente até a 7ª camada. Beleza? Então lembra, o número quântico principal está associado ao nível, à camada na qual o elétron se encontra. O número quântico secundário azimutal, simbolizado pela letra L minúsculo, ele indica o subnível no qual o elétron se encontra, já é diferente. O primeiro indica o nível, o segundo indica o subnível, ou seja, ele tenta descrever a movimentação do elétron em torno do núcleo, então ele está mais associado à energia cinética, diferente do primeiro, que é a energia potencial. O primeiro, principal, indica o nível, o secundário indica o subnível no qual o elétron se encontra. Por exemplo, os subníveis, no estado fundamental, nós temos S, P, D e F. São os que nós vamos usar. Mas ainda existem G, H, I e assim sucessivamente. Se os níveis, na teoria, são infinitos, os subníveis também. Mas, fiquem tranquilos, com os átomos que nós conhecemos, vamos preencher até o F. Então, olha o valor do número quântico secundário para eles. Se o elétron estiver no S, eu sinalizo com o número quântico secundário 0. Significa que ele está no S. Se ele estiver no P, secundário 1. Se estiver no D, secundário 2. No F, secundário 3. No G, secundário 4. No H, secundário 5. No I, secundário 6. E assim sucessivamente. Mas fiquem tranquilos para usar normalmente S, P, D, F. Então, recapitulando. Se eu quero indicar que o elétron que eu estou analisando está no subnível S, o secundário para ele é 0. Está no P, o secundário para ele é 1. Se está no D, o secundário para ele é 2. Se está no F, o secundário é 3. Beleza? Vai variar de 0 até o nível menos 1. Por isso que está aqui ó, no S, 0. Chegando ao número quântico magnético, o terceiro, simbolizado por M ou M com índice L minúsculo, ele tenta indicar o orbital no qual está o elétron, ou seja, a região de máxima probabilidade de se encontrar o elétron. E ele vai variar do número quântico secundário negativo, passando pelo 0, ao número quântico secundário positivo. Por exemplo, no subnível S, ele só tem um orbital. Se ele só tem um orbital, para indicar esse orbital, é o 0. Porque, ó, S é 0. Menos 0 a mais 0 não tem, só 0. O P, ele é formado por 3 orbitais. 3 orbitais. Aí, olha só, P é 1. Então, vai variar de menos 1 a mais 1, passando pelo 0. Então, ó, menos 1, 0 e mais 1. Então, se o elétron estiver aqui no meio, o número quântico magnético para ele é 0. Se estiver nesse daqui, o magnético para ele é menos 1. Se estiver aqui o elétron analisado, mais 1. Subnível D, são 10 elétrons, o S2, P6, o D10. Então, esses 10 elétrons são comportados em 5 orbitais. A gente representa assim, 5 quadradinhos. Então, vai variar, ó, D2, de menos 2 a mais 2. Certo? Para facilitar para vocês, o do meio é 0. Ó, 0 aqui no meio. Então, para a esquerda, o positivo, mais 1, mais 2. Na direita, positivo, mais 1, mais 2. Na esquerda, negativo. Menos 1, menos 2. Se o elétron em questão estiver aqui, o magnético para ele é menos 2. Se o elétron em questão estiver aqui, o magnético para ele é mais 1. E assim vai. E, finalmente, o F, que tem 14 elétrons, necessita de 7 orbitais, porque cada orbital, no máximo, 2 elétrons.
com spins opostos. Então, ó, vai variar de -3 a +3 passando pelo zero. O central é o zero, ó. Zero aqui no centro. Então, para a direita, +1, +2, +3. Para a esquerda, -1, -2, -3. Se o elétron que você está analisando tiver nesse orbital aqui, o magnético para ele é -2. Tiver nesse aqui, magnético para ele, +1 e assim vai. E finalmente o spin, que indica o sentido de rotação do elétron. O spin, ele pode assumir valores que vão de -1/2 ou valor +1/2. Ou ele é -1/2 ou ele é +1/2. Ele é representado por uma seta. Essa seta indica o sentido de rotação dos elétrons. Para os elétrons estarem num orbital, eles têm que ter sentidos de rotação contrários. Porque eles com sentidos de rotação contrários, eles se atraem como se fossem ímãs. É como se, por exemplo, essa seta representasse um elétron que está girando, vamos supor aqui, no sentido horário. E essa outra representa outro elétron que está girando no sentido anti-horário. Dessa forma, eles se atraem, porque eles são opostos, são antiparalelos. Agora, se eles estiverem no mesmo sentido, eles se repelem. Porque o spin é como se fosse um ímã. Eu tenho um sentido, vamos supor, norte-sul, ou mais e menos. Os opostos se atraem. Eles girando em sentidos opostos, eles vão se manter atraídos e vão ficar dentro do orbital. Se eles estiverem no mesmo sentido de rotação, eles se repelem e um vai ser ejetado do orbital. Cuidado, que tem autores que convencionam, por convenção no seu material, no seu livro, eles convencionam que o primeiro elétron que tem que entrar no orbital tem que ser para cima e assume valor -1/2. E isso é uma convenção do autor. Isso não vale de maneira geral. Ok? Então, às vezes você estuda por um livro que faz esse convencionamento, então você resolve todas as questões daquela forma. Quando você pega outro, que você vai aplicar aquela conversão, para aquele livro não serve, você começa a ter respostas erradas, mas que também são verdadeiras, só que não são consideradas pelo autor. O correto numa questão dessa é converter assim, ó, o primeiro elétron que entrar no orbital assume valor -1/2 ou +1/2, o primeiro. Aí você que preencher para cima, ele é seu primeiro, quem preencher para baixo é seu primeiro, vai dar a mesma resposta para todo mundo. Beleza? Eu vou mostrar isso aí em exemplos. Fica atento. Olha a mágica, vamos aplicar. Bem, pessoal, vamos aplicar aqui a noção de números atômicos. É como se eu tivesse feito aqui 3 questões numa só. Vou pedir 3 situações diferentes, preste bem atenção, é fácil. Olha só, determine os 4 números quânticos para o elétron de diferenciação. Aqui já é uma resposta. Gente, elétron de diferenciação é o elétron mais energético do átomo. É o último na distribuição eletrônica em ordem energética. Então eu quero para ele. Depois eu quero para o penúltimo elétron. Quando eu falar penúltimo, aí eu tenho que passar para a ordem geométrica, a ordem das camadas, ver quem é o último penúltimo. E para o último elétron do ferro, ó, eu quero localizar o número de 3 elétrons do átomo de ferro, número atômico 26. Considere que o primeiro elétron assume valor de spin -1/2. Ó, eu converti. Isso é que é coerente, é fazer assim. O primeiro assume esse valor. Você preenchendo para cima ou para baixo, o primeiro, todos vão chegar na mesma resposta. Então vamos lá, vamos fazer. Elétron de diferenciação, elétron mais energético. Então, primeiramente, eu vou distribuir o ferro em ordem de energia. Está aqui o ferro. Número atômico 26, 26 elétrons, então na ordem de energia, 1s2, 2s2, 2p6, 3s2, 3p6, 4s2. Já deu 20. 3d6. Olha a ordem de energia. Então eu quero o elétron de diferenciação, o mais energético, de maior energia. Está aqui, ó. Então eu vou trazer 3d6 para cá. Quantos orbitais tem no subnível D? Se a capacidade máxima dele é 10, em cada orbital no máximo 2 elétrons, então tem 5 orbitais. Escreve lá os 5 orbitais. A orientação dos orbitais, o central é 0, mais 1,
mais 2, menos 1, menos 2. Vamos preencher esses orbitais. Vou mostrar dois caminhos. Eu tanto vou preencher para cima como eu vou preencher para baixo para você ver que eu vou chegar na mesma resposta. Vamos lá. 6 elétrons. Regra, princípio da exclusão de Pauli e regra de Hunt. Pensando no princípio da exclusão, no máximo 2 elétrons com espinhos opostos. Seguindo a regra de Pauli, eu só vou colocar o segundo elétron quando todos já tiverem o